Consegue verificar para mim se o som tá muito alto? Deixa o celular longe. Tá bom aqui, senão eu não consigo parar quando eu precisar. Tá bom. Boa noite, Adriana. Boa noite, Márcia. Boa noite, Hélio, Marisa. Como tá o som da música, gente, de fundo? Tá atrapalhando? Tá tudo bem? Conseguem me ouvir bem? Vamos acalmando o nosso coraçãozinho, ouvindo essa musiquinha. Nos sintonizando com os amigos espirituais, que nos dão assistência. Para o amigo, em todos esses momentos, em especial nos momentos de dificuldade. Vamos dar início à nossa prece. Querido Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecemos a bênção de estarmos contigo. Sabemos hoje, Senhor, pelas Tuas próprias palavras, que onde houver uma ou mais pessoas reunidas em Teu nome, ali estás também. Então sabemos que estás conosco, Jesus, que pode nos inspirar, nos auxiliar nos mergulhos mais profundos de consciência, acalmar os nossos corações, aliviar as nossas dores. Nós te agradecemos imensamente, querido Mestre. Pedimos que nos acompanhe durante todas as reflexões de hoje. E pedimos a Ti, Deus nosso Pai amoroso, a bênção
para iniciar os trabalhos desta noite. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar um tema muito importante. Eu já tenho trabalhado há alguns dias a obrigação que nós temos como espíritos espíritas de estarmos cuidando do campo mental, das nossas palavras, né, dos pensamentos mais simples, porque a espiritualidade amiga conta conosco. Conta conosco para a sustentação do ambiente espiritual da nossa terra querida. Vou abaixar um pouquinho o som para não atrapalhar. E hoje nós vamos estudar um pouquinho um vício de conduta que nós temos de muitos séculos já, de milênios, dado observar aí o comportamento dos doutores da lei na época de Jesus, né? É muito simples observar esse comportamento nos doutores da lei. E este comportamento que nós vamos tratar hoje, que é a prepotência do saber, é um comportamento que nos desvincula do nosso compromisso com essa nova era, com esse mundo novo que nós tanto sonhamos, que nós esperamos ardentemente há muito tempo. Né? Então, nós vamos tratar hoje sobre essa questão da prepotência do saber. Mas antes de entrar propriamente no entendimento do que significa esse termo prepotência do saber, eu vou contar para vocês uma história. Eu recebi nessa semana uma mensagem de vídeo mostrando uma palestra, não sei bem dizer se é uma palestra, uma pregação, o que seria, né? Mas nessa palestra, nesse vídeo, um homem dizia que sustentava uma tese de que o vírus da pandemia, hoje o Covid-19, ele teria em tese uma origem num distúrbio da eletricidade na Terra. Por isso que esse vírus se espalha com tanta facilidade e por isso exatamente que em todo o mundo, em todos os lugares, sem justificar o porquê, algumas pessoas nem tiveram contatos com quem viajou fora, elas também suportam, se contaminam com o vírus, né? Então, como se daria essa contaminação se não fosse, né, através desse desequilíbrio elétrico? E ele sustenta essa ideia, né? Inclusive, ele faz uma comparação com a época da gripe espanhola. Então, ele coloca que hoje nós temos avião, né? Temos uma série de meios de locomoção mais fácil, mas na época da gripe espanhola, muitas regiões não tiveram contato nenhum com outras pessoas de regiões que havia contaminação, e mesmo assim elas foram contaminadas. Então ele discorre mais ou menos em 20 minutos de vídeo, sustentando a tese de que há um desequilíbrio elétrico na Terra, esse desequilíbrio produzido por uma série de experimentos e inovações no campo da tecnologia, da eletrônica, que a gente utiliza, que teve um boom, né, conforme ele sustenta, teve um boom aí de desenvolvimento tecnológico utilizando, movimentando energias elétricas, e ele fala inclusive acho que 5G, que teve a maior expressão justamente em Wuhan, onde foi o início, né, da contaminação do Covid-19. Bom, ele faz toda essa reflexão, né, e sustenta ali uma ideia de que então esse vírus teria vindo desse desequilíbrio da energia elétrica. E sustenta muito bem, traz algumas teses, algumas teorias, fala de pontos científicos, muito interessante. Mas nós estávamos conversando, eu com a minha filha, ouvimos esse vídeo, né? Vimos esse vídeo, e aí nós estávamos conversando se nós concordaríamos com esse vídeo ou não. E o nosso ponto de vista ali, nós começamos a pensar que quando existe uma tese,
né? Como a gente faz uma tese científica? Quando existe uma tese, quem vai estudar e sustentar essa tese, ele vai pensar nas antiteses, né? Então, aquilo que seria contrário à sua tese. Se ele conseguir vencer todas as antiteses e, nas mesmas circunstâncias, submetido aos mesmos elementos, ele conseguir alcançar sempre o mesmo resultado, ele talvez consiga comprovar uma tese científica. É um processo assim. Proposição mais proposição igual a conclusão. Sempre há que ter essas proposições, ou seja, elementos que iguais dentro de um sistema de observação, de sistema de pesquisa, de análise, vai resultar no mesmo, na mesma conclusão, no mesmo resultado. Então, um exemplo simples para a gente entender. Tratando de lei de gravidade, né? Que é uma força que atrai os corpos para a Terra, né? Então, se tratando de lei de gravidade, toda maçã que cai da árvore cai para o chão. Nossa, mas eu vi uma matéria que dentro de um determinado espaço lá da NASA, as coisas saem voando, tal. Exatamente porque ali dentro houve a mudança de uma dessas proposições, ou seja, foi subtraída a força gravitacional. Por isso que ali a gente observa um resultado diferente. Então, se a gente manter os mesmos elementos, ou seja, dentro de um ambiente onde a força gravitacional não é alterada por nenhum elemento, em qualquer lugar da Terra, uma maçã que cair vai cair para a Terra, porque ela vai ser atraída por essa lei da gravidade. É assim que a gente constrói as leis científicas. Mas nós refletimos um pouco mais profundamente sobre isso. Isso provocou na gente algumas reflexões assim. Quanto nós hoje respeitamos as teses que surgem na ideia de outras pessoas? Ou o quanto nós já partimos de ideias preconcebidas e de posições endurecidas para rebater imediatamente uma observação de alguém só porque ela é diferente daquilo que a gente é acostumado. Nós voltamos até a pesquisar Galileu Galilei, que teve que voltar atrás nas suas palavras com relação, né, a questão da Terra ser o centro do universo, né? Enfim, vários cientistas enfrentaram grandes dificuldades no início das suas observações, exatamente porque nós estávamos endurecidos em determinadas ideias. O que é ciência? Não é mesmo? Porque a gente observa que no longo dos anos a ciência vem avançando e vem muitas vezes modificando até aquilo que para ela, anos atrás, era ciência. Né? Nós tínhamos uma ideia de que o mundo era quadrado, que a gente chegaria um dia na ponta desse mundo quadrado, então os navios tinham que ter uma certa cautela para navegar, né? Então todas essas teses, elas podem ser trazidas e devem ser trazidas e merecem todo o nosso respeito. Porque essa tese pode ser o futuro científico, o futuro de um conhecimento que nós não conhecemos hoje, muitas vezes vamos receber um pouco assim, mas que a pessoa tem toda a liberdade de desenvolver a sua teoria, não é? Mas nós nos sentimos ainda muitas vezes enraigados nessa ideia pré-concebida. Por que será? Né? Aí eu quero trazer para vocês uma observação de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, onde ele fala sobre os pobres de espírito. Ele traz para a gente, no item 10, ele traz para a gente o seguinte, que o orgulho é a catarata que obscurece sua vista. Nós temos uma catarata na nossa vista espiritual, que é o orgulho. Pelo orgulho, nós insistimos nessa prepotência do saber. E por que eu falo prepotência do saber, né? Eu falo prepotência porque eu falo de muitas vezes a gente não saber corretamente ou não termos toda a razão, mas agirmos de uma forma opressora na posição onde nós estamos. Então, quando a gente pega prepotência, o significado da prepotência, ele fala assim: fazer uso do poder de forma autoritária. Isso é prepotência, de forma opressora.
Então, muitas vezes, não significa que eu tenha realmente este poder, porque às vezes eu não tenho conhecimento suficiente para discutir uma questão com aquela pessoa, porque eu nem sequer mergulhei no entendimento que ela teve, e ainda assim, partindo só do meu ponto de vista, eu ajo de forma opressora. O meu ponto de vista é o melhor, ele tem que ser acolhido, porque eu sou, em tese, melhor. Por isso Kardec fala, né, da prepotência do saber no sentido de catarata, o orgulho como sendo essa catarata que nos impede de enxergar. E é interessante quando nós falamos de pobres de espírito, que Jesus nos convida a sermos pobres de espírito. Pobres de espírito no sentido de sermos humildes, de sermos simples, de estarmos abertos ao conhecimento, de estarmos abertos a aprender, a saber. E também pobres de espírito, no sentido de que, remontando aquele tempo de Jesus, quem era o pobre de espírito que menciona lá no Velho Testamento? É aquele opresso, aquele que carrega o peso, aquele que suporta o peso das provações, das dificuldades. Porque quando o espírito está vivenciando uma situação assim, ele está vivendo uma possibilidade de enxergar melhor. Ele deixa de vivenciar aquele orgulho profundo por alguns momentos, porque ele percebe a sua fragilidade. E aí, neste momento, tudo que nós estudamos a nível de conhecimento religioso, a nível de sentimentos, a nível de revelações, começa a fazer sentido na nossa intimidade. É por isso que Jesus, né, o Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, itens 6 e 7, ele fala da seguinte forma. No item 6, venho ensinar e consolar os deserdados. O Espírito da Verdade falando. Venho ensinar e consolar os deserdados. E no item 7 ele diz assim: sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que as deve curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos e venho salvá-los. Né? Quando ele refere-se a serem os filhos prediletos, é porque este campo íntimo está preparado. Como quem prepara realmente uma terra, né? Para plantar. Um campo que a gente vai cultivar, igual Lázaro fala no Evangelho segundo o Espiritismo, que o espírito é como um campo que precisa ser cultivado. Então a gente vai lá e lavra, né, o campo, né? Coloca fundo, sulca bem fundo aquele campo, né? Então essas dores que sulcam profundamente o espírito, desestrutura essa catarata do orgulho para que o espírito possa começar a enxergar, a entender essas palavras, este convite de Jesus. Quando nós ainda não estamos nesse processo, muitas vezes é muito difícil entrar nesse entendimento, porque nós entramos nessa prepotência do saber de querermos nos manter incólumes, de termos razão acima de qualquer coisa. Não é? E aí a gente tem aqui no livro dos Espíritos, a gente tem na questão 839 até 841, eu queria que vocês dessem uma olhadinha depois, o Espírito da Verdade falando sobre uma lei divina, que nós violamos quando entramos nesse processo de prepotência do saber, de termos razão a qualquer custo. Ele traz que nós violamos a lei de liberdade. Nós aprendemos a funcionar dentro da sociedade, muitas vezes, dentro da opressão. Fomos educados até dentro dos nossos lares na opressão. Muitas vezes na violência física, verbal, no medo, né? E quantas reencarnações nós passamos por isso? Porque hoje nós estamos começando um amadurecimento espiritual nas relações, onde nós estamos experimentando viver de forma mais branda,
de forma menos violenta, mais doce. O Espírito da Verdade, ele traz na questão 839, que na 837, ele traz que o resultado do obstáculo posto à liberdade, gente, é conduzir os homens à hipocrisia. Quando nós impomos obstáculo à liberdade de pensamento, à liberdade de crença das pessoas, a única coisa que nós conquistamos é conduzir esta pessoa à hipocrisia. É muito fácil observar isso dentro de uma sala de aula. Um professor, às vezes, muito rígido, que tem, às vezes, métodos pesados, que, às vezes, expõem alguns alunos, se sentem envergonhados e aí temem, né, aquela postura do professor, do educador. Quando ele sai da sala, enquanto ele está na sala, pode ser que muitos ali sigam estritamente as regras impostas por ele. Mas se esse professor tirar licença por algum motivo, tudo que ele conquistou à base do medo não vai ser utilizado por esses alunos na relação com o novo professor substituto. Com o professor substituto, a relação é nova. E é uma relação que, no primeiro momento, eles estarão experimentando como vai ser essa relação com os alunos, e depois vão estar liberando, né, de dentro de si a sua naturalidade, que ficou obscurecida na consciência, ficou obscurecida a liberdade de pensar por conta do freio externo da imposição. Eu não estou aqui fazendo apologia a não ter regras, não é isso. Até porque até mesmo os abusos sobre as consciências humanas que nós viemos cometendo aí há milênios fizeram parte de um processo que nos conduziram até onde estamos hoje. Né? Hoje nós estamos num momento onde luta-se por ter liberdade de pensar, ser e agir. Chegamos a muitos extremos, muitas vezes, por conta dessa luta, né? Então a gente chega, às vezes, a alguns extremos que até vamos ter que nos reajustar aí, né? Com a lei, inclusive. Mas foi útil, porque chegamos num momento onde nós já não aceitamos mais essa hipocrisia, esse julgo sobre a nossa liberdade de pensar, a liberdade de crer, a liberdade de agir, né? Na sequência, o Espírito da Verdade diz assim, no 841. Ele diz assim: então quer dizer que a gente vai deixar livre aí propagando essas ideias nocivas, doutrinas nocivas, a gente vai deixar livre assim, né? E o Espírito da Verdade responde assim: olha, certamente que nós devemos sim combater, né? Mas ensinar pelo exemplo. Ensinai a exemplo de Jesus pela doçura e pela persuasão, não pela força. O que seria pior que a crença daquela a quem se quer convencer. Então, assim, eu não tenho que deixar livre, sem nenhuma observação, uma crença equivocada, porque tem algumas crenças que são equivocadas, assim, de longa mão, né? A gente não tem mais por que questioná-las, né? Buscar teses e antiteses para aquilo. Uma das crenças equivocadas que nós temos é exatamente essa de manutenção da educação, manutenção da ordem através da força. Pior ainda, através da força física, como a gente vê em inúmeras campanhas hoje, né? Uma frase muito célebre que a gente ouve sempre aí, com frequência, né? Em algumas consciências é: bandido bom é bandido morto. E é curioso como nós lidamos muitas vezes com essa situação, porque o bandido não perdeu sua humanidade. É curioso como o nosso critério de justiça é um critério muito pessoal e egoísta. Porque nós entendemos muitas vezes, e isso é até uma propaganda que, por exemplo, o cinema alimenta muito, de que nós seremos, contanto que estejamos do lado dos mocinhos do filme, tá liberado matar, tá liberado torturar, tá liberado perseguir, né? É um clichê dos filmes hollywoodianos, a vingança lícita, né? Aquela vingança assim, então, como historinha clichê, né? O marido tinha a esposa e a filha e alguém matou a esposa e a filha, então agora ele perseguirá
os assassinos, e não descansará enquanto não fazê-los sofrer a mesma coisa e terminarem também mortos, né? E isso parece que, dentro das nossas consciências ainda pequenas, parece que exonera ele do mesmo crime que ele condena. Então, ele teve a esposa e a filha machucadas e assassinadas. E ele se arroga no direito de justiça porque entende que aquela conduta foi equivocada. Mas para agir da mesma forma só por vingança, a conduta não é equivocada mais. Não é mesmo? Então, quanto a gente ainda precisa exercitar essa doçura, né? Experimentar essa doçura, o poder de persuasão, e não a força como forma de educar, porque ela só tem um objetivo, um alvo que ela atinge: tornar hipócrita o homem, né? Aí a gente segue aqui nas nossas reflexões, né? No livro Consolador, na questão 207, Emmanuel faz uma observação que eu acho que vem assim, parece que como um ciclo, renovar as nossas reflexões neste momento de pandemia, de coronavírus, né? De necessidade de isolamento social. Emmanuel traz assim, ele traz que nós temos a decadência intelectual pode prejudicar o desequilíbrio do mundo, né? Então falando assim dessa questão da decadência intelectual que nós estamos falando agora. E ele traz o seguinte, que muitas vezes muitos missionários da inteligência trocam o labor de espírito por um lugar de domínio. E ele vem comparar para a gente que na guerra de 1914 a 1918, essa guerra custou aos povos mais intelectualizados do mundo mais de 100 mil bilhões de francos, que significava menos da centésima parte dessa importância para expulsar a sífilis do planeta. Olha que interessante, né? E a sífilis no seu auge na época, né? Então, assim, o quanto nós utilizamos a inteligência que teria um aspecto, tem um aspecto de missão na Terra, né, de impulsionar as consciências, nós trocamos essa missão pelo prazer mórbido que dá o domínio. O que era mais importante para nós nesse tempo de 1914, 1918? Será que era mais importante combater a sífilis ou dominar? Ou ter razão perante outras nações? O que era mais importante para nós como humanidade? E hoje parece que tudo se repete porque nós estamos novamente vendo um cenário de discussão social onde exacerbamos os ânimos, né? Discutindo posições políticas absolutamente engessadas. E muitas vezes o que mais assusta, gente, discutimos essas posições políticas como cristãos, encabeçando uma frente de batalha intelectual e verbal como cristãos. Né? Emmanuel nos traz assim, no livro Pão Nosso, ele nos traz na lição 138 uma reflexão muito importante. Emmanuel nos traz que a gente muitas vezes entra nesses discursos exacerbados, alimentados pela vaidade. Entramos em discursos exacerbados, inclusive no campo da religiosidade, impondo muito mais atos exteriores que Jesus tanto combateu, né? Porque muitas vezes era só aquela aparência, era só por fora, né? E não por dentro. Por isso Jesus dizia: não é o que entra pela boca que torna imundo o homem, mas o que sai da boca, porque é do que está cheio o coração. Quando se exigia dele apenas o ritual de lavar as mãos, né? Então, Emmanuel vem trazendo que muitas vezes a gente exige uma série de coisas. Ele coloca assim que dentro das religiosidades, os adeptos das igrejas reformadas, né? A gente exige sacramentos materializados, né? Frequência à missa, né? Comparecimento ao culto. E no campo dos espiritistas, inclusive, o maior intercâmbio, né? O aumento das sessões de intercâmbios mediúnicos, né?
Mas ele traz um ponto muito forte para a gente. Olha as palavras de Emmanuel. Semelhante esforço não deixa de ser louvável em algumas de suas características. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o a evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Então nós saímos dessa esfera das palavras brilhantes e entramos num verdadeiro testemunho com Cristo. Como Paulo de Tarso já dizia, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo quem vive em mim, né? Então Jesus penetra o coração do homem e o converte. O quanto nós temos deixado Jesus penetrar nosso coração? Essa é uma reflexão muito importante. A gente vê todos esses movimentos no mundo, muitas vezes nos desacomodando das nossas posições, das nossas ideias, e pensamos: o que será de nós? Será que isso é um movimento da nova era? Será que já é o tempo de transformação? Eu penso que o nosso maior foco de reflexão deva ser outro, deva ser quanto eu tenho aptidão para este mundo novo que eu acredito. O quanto eu me sinto visceralmente, nas minhas vísceras, renovado na conduta íntima. Porque quando eu compreendo Cristo, ele não me convence, ele me transforma visceralmente. Então, o quanto eu tenho sentido o Cristo em mim? Nós vemos hoje, né, é fácil observar nas redes sociais um engessamento de ideias, muitas vezes num ponto ou no outro ponto. Um engessamento, às vezes até sem a menor análise intelectual dessas posições. São extremos que muitas vezes nós adotamos. Um extremo que a gente tem observado, dois extremos que a gente tem observado com muita frequência hoje, é, de um lado, o extremo daqueles que entendem que nós não temos que trabalhar. Nós temos que manter muito forte, bem equilibrado, com 70%, um isolamento horizontal. Nós precisamos manter esse isolamento horizontal, excluindo desse isolamento apenas as pessoas que têm obrigação de trabalho dadas as circunstâncias, né? Então, médicos, pessoal da limpeza, o pessoal dos serviços indispensáveis, né? Esses precisariam estar trabalhando, nos demais, não. E nós temos, em contrapartida, numa outra ponta, as pessoas que entendem que o isolamento traz um problema maior, que é o problema do desequilíbrio econômico, porque tira a possibilidade de muitas pessoas ganharem o pão de cada dia através do seu trabalho. Coloca em risco pequenas, médias e grandes empresas, e não só esses empresários, mas também os seus respectivos funcionários que perderiam o emprego também, numa bancarrota aí quase que generalizada. Nós temos, então, dois pontos extremos muito bem engessados. E algumas pessoas ainda vinculam esses pontos extremos a opiniões político-partidárias. Chegam ao ponto da violência verbal dentro das redes sociais. Não é? A gente vê isso com frequência. E nesses engessamentos, muitas vezes deixamos de perceber as razões de ambos os lados. Se por um lado nós temos que realmente observar esse isolamento, porque há um risco de contágio grande, por outro lado, nós também temos que observar a necessidade de trabalho de muitas pessoas. Porque às vezes, do meu ponto de vista, a situação econômica está equilibrada e eu consigo suportar mais algum tempo. Tenho economias,
a minha fonte de renda não depende, não está totalmente à mercê dessa atividade ininterrupta, né? De repente eu tenho outros caminhos, eu tenho outros meios, né? Então, para quem não tem, realmente fica muito difícil, muitas vezes, de imaginar um outro momento, né? De imaginar uma outra solução. Então, quem está no campo do isolamento precisa compreender, né? Quem está na ideia do isolamento precisa compreender, não precisa concordar, mas precisa compreender para não atacar. Compreender a ideia do outro que tem as suas necessidades e que muitas vezes escapam absolutamente à nossa possibilidade de entendimento. Em contrapartida, quem está necessitando do trabalho hoje também precisa compreender e respeitar a liberdade de pensamento daquele que pensa num isolamento horizontal, às vezes até rigidamente. Porque pode ter N fatores envolvidos, como, por exemplo, o fato de idosos, pessoas com fragilidades orgânicas, né? Imunidades já comprometidas por alguma razão, crianças na casa, e nós temos hoje um país ainda de terceiro mundo, né, onde nós temos muitas vezes um grupo grande de pessoas dentro de uma mesma casa. Então, os riscos de contaminação são grandes, porque por mais que alguém com melhores condições de imunidade saia para trabalhar, trazer o sustento para casa, e deixa em isolamento aquela pessoa que mora sozinho com ele, que tem com ele ali uma imunidade mais baixa, quando essa pessoa volta para casa do trabalho, ela coloca em risco aquele que tem a imunidade mais baixa, né? Então, nós chegamos num ponto que nós ficamos imaginando assim: qual seria um ponto de equilíbrio? Talvez pegarmos um local grande o suficiente dentro de uma cidade para acomodar ali dentro todas as pessoas que têm um risco maior no contágio, todas as pessoas que têm uma imunidade mais baixa e riscos de complicação, caso sejam contaminados. Nós vamos deixar lá nossos filhos pequenos? Vamos deixar lá nossos pais idosos? Vamos deixar esposo ou esposa que eventualmente esteja cometido de alguma doença, que esteja transplantado? Vamos deixar os nossos entes queridos, nossos irmãos, nossos tios, que têm uma imunidade mais baixa, dentro desse colégio? Vamos fazer esse tipo de isolamento dentro desse lugar público? Como isso vai ser mantido? Todos ficarão lá por quanto tempo? Né? Então, assim, nós temos uma inviabilidade, muitas vezes, de estar mantendo, né, as duas posições. Nós temos grandes dificuldades a serem superadas no poder público para decidir por uma ou por outra vertente ou pelo meio termo entre elas. E como nós contribuímos como verdadeiros cristãos dentro de toda essa sistemática que se apresenta para a gente? Através da caridade. A caridade na palavra, a caridade no pensamento, a caridade nas ideias, a caridade nos comentários, a caridade na nossa prece, orando pelas nossas autoridades, pedindo a Deus que os envolva em muita paz, para que consigam alcançar a máxima sabedoria possível neste momento, para tomar as decisões que são importantes para todos nós. Não é? Sentir o Cristo visceralmente em nós. Não nos envolvermos em contendas inúteis nas redes sociais. E quando vermos que um irmão está, às vezes, indo para o excesso, alimentando ideias de violência, ideias de imposição, de exceção, conversar, talvez até em particular com esse irmão. Ô, meu irmão, o que está acontecendo com você? Né? Imagine, eu não penso igual a você, então se viesse um governo violento, eu seria agredido. Você concorda com isso? Né? Porque nesses governos de exceção, quem não é do governo é contra. São dois extremos de novo, não é mesmo? Para a gente encerrar, eu queria convidar vocês para pensar, para imaginar um mundo como ensinou Jesus. Como seria o mundo hoje diante de uma pandemia, se todos nós já estivéssemos visceralmente transformados pelo Cristo? Não é mesmo? Porque nós não conseguimos, por exemplo, muitos de nós entramos em ansiedades porque tememos perder o que comer,
Tememos perder a nossa segurança econômica, perdermos os nossos bens. Né? Mas o que ensina Jesus? De tudo que Jesus ensina. Como seria essa sociedade caso nós vivêssemos visceralmente o Cristo? Eu penso que nós não estaríamos tão preocupados com isso. Penso que nós estaríamos orando a terra toda, pedindo a Deus sabedoria para as decisões, contribuindo para um mundo de paz com os nossos pensamentos, contribuindo para a renovação do campo vibratório do nosso planeta, para superarmos juntos essa dificuldade. Penso que não discutiríamos por partidos políticos ou por posições engessadas extremistas, mas nós ouviríamos atentamente as opiniões diferentes das nossas. Validaríamos com todo o nosso coração. E com persuasão, muita doçura e respeito, como diz o Espírito da Verdade, conversaríamos com humildade, sem querer dominar, sem ter razão, a respeito de todas essas possibilidades, para juntos tomarmos uma decisão. Não nomearíamos culpados, não condenaríamos ninguém, porque haveria o império do perdão e da misericórdia entre nós. E também não temeríamos, que confiaríamos piamente em nosso Pai que está nos céus, cuidando de todos nós, enxergando a cada um de nós do alto, sabendo da história de cada um, sem deixar que ninguém viva além do que é necessário para o seu próprio bem, para o seu aprimoramento. E nós, como comunidade humana, nos ajudaríamos mutuamente. Ninguém estaria desesperado pelo que comer e pelo que beber, porque teria confiança de que Deus saciaria, como faz com os pássaros, com os lírios do campo, não é? E também confiaríamos nos outros, porque nos sentiríamos pertencentes à humanidade, à família humana, não a uma família biológica, não uma família de ideais, não uma família ideológica, mas a família humana. E por sermos unicamente humanos, tínhamos plena ciência, saberíamos que não nos faltaria o pão nem o amparo quando necessário. Nós teríamos a mesma situação de pandemia se fosse necessário, mas teríamos paz no coração, teríamos força para vencer e teríamos união. Penso eu, na minha estrita ideia do que seria viver visceralmente o Cristo e viver num mundo melhor, que seria muito mais tranquilo, que seria mais ou menos assim. Que observaríamos o belo em toda parte, dividiríamos o belo com os nossos irmãos, e não faltaria o pão para ninguém, em parte alguma. Tenho certeza que nós romperíamos o isolamento apenas em nome da solidariedade. E, logo terminada a necessidade de isolamento, nos ajudaríamos mutuamente a renovar a economia da forma como se fizer necessário. Meus amigos, eu espero que essas reflexões nos animem a imaginar este mundo e permitir que o Cristo nasça em nós. Que a gente consiga, através de todos esses tesouros trazidos pela espiritualidade, alimentando a nossa consciência e o nosso pensamento, sentir o Cristo e não mais apenas entendê-lo. E que Jesus nos abençoe nessa empreitada, porque nós estamos a caminho deste mundo feliz. Vamos à nossa prece? Vamos vibrar também pelo nosso mundo, né? Querido Mestre Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome, agradecemos a oportunidade do conhecimento e do entendimento. Mas aproveitamos para rogar-te, Jesus, que nos ajude a sentir
sentir as palavras, sentir o teu Evangelho, sentir a verdade e a vida em nós. Ajuda-nos, Senhor, a sentir as tuas palavras, que professadas há mais de 2000 anos, ainda hoje, apenas repetidas já nos aliviam, sentidas nos libertam. E pedimos-te, Jesus, que leve de nós ao mundo todo as nossas mais belas flores. Aquilo que já conseguimos conquistar e que vibra em nós. A toda parte da terra onde houver sofrimento. Nos hospitais onde nos despedimos. Seja quem vai, seja quem fica. Nos despedimos entre vidraças, muitas vezes pelas contaminações, nem podemos dar um último abraço. Leva, Senhor, a esperança a estes espíritos. Leva todos que trabalham e se arriscam, e muitas vezes se afastam de seus familiares queridos por medo de contaminá-los. A força de trabalho e a esperança em dias novos, além da confiança na vontade de nosso Pai, que é sempre pelo nosso bem. Leva também, Jesus, nos nossos corações, a fagulha da esperança e da fé aos nossos irmãos que não têm um lar para se abrigar, para se isolar, que vivem nas ruas e hoje nem encontram mais como mendigar, dado a redução do fluxo de pessoas nos carros, nas avenidas. Ilumina a mente dos nossos governantes, para que não esqueçam desses nossos irmãos. E se tiver algo de nós que podemos oferecer, concede-nos, Senhor, a graça de ouvir o teu convite e bem servir. Ampara também, Senhor, os nossos irmãos que se encontram hoje reclusos nos presídios, muitas vezes sem poder, imaginando como é não poder cuidar dos familiares que estão fora do presídio, que muitas vezes precisam trabalhar em dobro, se esforçar pela família, correndo riscos, que têm medo de se contaminarem e não terem nem como se despedir, e também têm medo de se contaminarem lá dentro dos presídios. Leva esperança e calma, paz e compreensão a esses irmãos. E em todos os lares, Senhor, onde houver solidão e tristeza, leva paz, esperança, compreensão e fé. Porque tempos melhores de paz e de harmonia virão. Porque todos nós, seguramente, não sairemos mais as mesmas pessoas neste momento mundial. Obrigada, Jesus. Obrigada, Deus, nosso Pai. E pedimos a Ti, querido Pai, a bênção para encerrar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Obrigada, pessoal, pela companhia. Obrigada por estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe a todos nós. Vamos em frente. Até a próxima quarta-feira. Um abraço, um beijo.